Olá, amigos. Eu espero que vocês estejam bem. Nós estamos trabalhando as obras do irmão José. Aliás, não estamos trabalhando as obras, estamos trabalhando algumas falas, alguns textos de diversas obras do irmão José. Até porque ela vai trabalhando conosco, a fala dele vai trabalhando conosco vários aspectos do crescimento moral, emocional e espiritual. São movimentos de autoavaliação no nosso contexto diário. Então, hoje nós vamos trabalhar no livro Pai, Perdoa-lhes. Na psicografia de Carlos Bacelli, nós vamos trabalhar um capítulo que se chama Combatendo Terrorismo. É o capítulo 30. Quando a gente fala na palavra terrorismo, a gente já pensa em situações relacionadas à violência. A gente pensa em situações de terror, de agressividade grave, de manipulação da vida, de ceifar vidas. Então, a gente pensa, e aí eu estou falando das relações humanas, porque poderíamos falar também de ampliar esse termo no terrorismo em relação à natureza. Mas eu não estou fazendo referência aqui às relações da natureza. Aqui nós vamos abordar combatendo o terrorismo, mas vendo esse terrorismo nas relações humanas. E ele pega um ponto singular desta relação. Veja bem como que ele aborda para nós. Não desguarida a notícias maledicentes sobre a vida de teus semelhantes. Quando ele fala para a gente não dê guarida a notícia maledicente em relação ao semelhante, por aí você já tem uma ideia. Quando ele fala para nós combatendo o terrorismo, ou seja, sinônimo de terrorismo, violência. Violência. E eu disse para vocês que não falaríamos de violência no seu contexto amplo. Vamos falar só da violência em relação ao próximo. E aí ele começa, não desguarida notícias maledicentes sobre a vida de teus semelhantes? O que ele está colocando aqui como objeto de terror? A língua. Se atentaram para isso? Nesse momento ele está colocando como a língua, o objeto de terror. Vê a profundidade, ele pega um itemzinho. E aí ele diz assim, mas procura não ofender a quem venha trazê-las. Mas não ofenda aquela pessoa que vem trazer informações, ainda que sejam maledicentes, ainda que sejam informações negativas, ainda que sejam informações mentirosas, procura não ofender quem traz essas informações. Aí vocês poderiam pensar naquela perguntinha do Livro dos Espíritos, a pergunta de número 903. Se nós podemos observar o erro do outro? Podemos. Nós podemos observar o erro do outro. Mas a resposta do Livro dos Espíritos é grande, mas eu gostaria que vocês se atentassem para duas informações que ele traz para nós ali. Primeiro, se for para observar e aprender com a experiência do outro e não repetir aqueles enganos, é válida a observação. Segunda, se for para repetir o erro do outro ou divulgar o erro do outro, ele usa essa palavra, se for para divulgar o engano do outro, este que divulga é cometer um engano ainda maior do que aquele que ele trouxe ou do que aquele que cometeu o primeiro engano. Então, divulgar o erro do outro é muito pior. Então, olha a pergunta, nós podemos observar o erro do outro? Podemos. Podemos. Para aprendermos com aquela experiência. E não repetir. Mas nesse aspecto, até isso para nós é delicado. Porque o homem, o ser humano, ele é o único animal que cai no mesmo buraco mais de uma vez. Por que isso?
Ao mesmo tempo que a gente testa os próprios limites, se essa mesa aqui for uma armadilha, por exemplo, vocês que estão me vendo no vídeo, se essa mesa for uma armadilha e ali tiver um jaguar, um lince, um leopardo, uma onça, e vier na minha direção e cair na armadilha, ela não vai, a hora que ela conseguir se safar dessa armadilha, ela caiu nesse buraco. A hora que ela conseguir se safar dessa armadilha, ela vira as costas e vai embora. Ainda que eu, enquanto presa, esteja do outro lado, ela não vai ali tomar uma distância para dar um salto maior, ela não vai fazer isso. O instinto dela de conservação, como relata para nós o Livro dos Espíritos, na terceira parte, o instinto de conservação faz com que ela entre no movimento de preservação da vida. Ela volta e vai embora. Esquece aquela presa. Ela esquece aquela presa. E vai embora e vai buscar outro alimento, vai buscar outra presa. Nós não. Se a gente tenta passar por a gente tenta conquistar um objetivo e cai numa armadilha, quando a gente se safa daquela armadilha, quando a gente se solta, quando a gente pula fora, a gente toma distância e tenta de novo. E a gente tenta 2, tenta 3, tenta 4. Eu estou fazendo referência a armadilhas. Eu não estou fazendo referência às tentativas de êxito que a gente precisa ter no envolvimento com a luta que a vida propõe para a gente. Quando nós fizemos referência já em outros vídeos, falando da necessidade de nós superarmos obstáculos, ainda que a gente tente 1, 2, 3, 4 vezes, para nós que estamos na Terra, com as dificuldades que a gente tem trazido, isto é essencial. Isso é essencial. Nós não podemos tentar uma vez, não deu certo e desistir. Não é assim que funciona. A gente tenta 1, 2, 3, 4. Agora, observar o erro do outro, entender que o outro está fazendo um caminho que a gente consegue, nas nossas observações, entender que aquele caminho é negativo, façamos o desvio de rota. Da mesma forma que Barry Stevens coloca para a gente numa obra, Barry Stevens é um psicólogo, teólogo americano, e ele coloca para a gente numa obra que se chama Não Apresse o Rio, ele corre sozinho. E ele mostra em vários quadros de atendimento, em várias entrevistas, ele coloca para nós sobre o desvio de rota. O rio, ele precisa desviar a rota. Se ele sente que ali tem um obstáculo, ele simplesmente contorna o obstáculo e vai embora. Quando Barry Stevens coloca para nós não apresse o rio, ele corre sozinho, ele já está dizendo que nós precisamos aprender a cercar o obstáculo. Ou seja, a passar de lado, não é cercar no sentido de abraçar, passar de lado e ir embora. E não ficar ali fazendo do obstáculo uma armadilha. Independente se for a fala do outro, e eu remonto à pergunta 903 do Livro dos Espíritos. Ok? Mas procura não ofender quem venha trazê-las. Ora, se alguém já está vindo para te trazer situações que são maledicentes, você não precisa de ofender a pessoa. Escuta, use o seu filtro. Mas olha como que o irmão José aborda para nós. Escuta-as em silêncio e na primeira oportunidade imprime novo rumo ao assunto. Escuta-as em silêncio e na primeira oportunidade imprime novo rumo ao assunto. Eu tenho um amigo que ele não é espírita, ele é espiritualista. E ele, para quem conhece aqui em Belo Horizonte, ele estava vindo do final do trabalho, ele estava descendo ali o alto da Afonso Pena, e ali ele estava junto de uma colega de trabalho.
E essa colega de trabalho, ela tem o perfil de falar de doenças. Ela tem o perfil de falar de doenças. Quando ela não fala de doenças, ela fala das pessoas que estão doentes ou que dizem estar doentes para faltar ao trabalho. Então, ela vem com ele de carona e na hora que veio descendo ali Afonso Pena, no entardecer, e olha, só quem mora em Belo Horizonte conhece o entardecer deste Belo Horizonte. Então, isto não é necessariamente uma redundância. O nome da cidade tem a ver com o nosso horizonte. Mas quem estiver vendo esses vídeos e estiver em outro lugar, tem a chance de passar aqui, aprecia o nosso entardecer, lá do alto da Afonso Pena, na Serra do Curral, e vocês vão entender por que o nome desta cidade assim é chamada Belo Horizonte. Mas essa amiga deste amigo, este que eu tenho como um amigo, ele estava descendo do local de trabalho, descendo de carro, e ela ao lado, e ela começou a falar com ele, viu fulano? Faltou hoje de novo. Mas vira e mexe, arranja atestado. Eu nem acredito que tem tanta doença. E este amigo, ouvindo-a, ele começou a pensar assim, eu preciso desviar o curso dessa conversa. Veja, olha a fala do irmão José, escute essa pessoa em silêncio e na primeira oportunidade imprime rumo novo ao assunto. E ela foi falando, pois é, mas fulano faltou essa semana, mas na semana passada foi ciclano. E ela começou a falar das pessoas que estão faltando no ambiente de trabalho, daqueles que inventam atestado, que os médicos estão dando atestado de forma aleatória, laissez-faire, ou seja, à vontade. Na hora que ela deu uma parada para respirar, porque quem fala com indignação, quem fala com raiva, quem fala de doenças, muitas vezes não para nem para respirar, porque vai emendando assuntos. Quando ela deu uma parada para respirar, ele olhou para ela e falou assim, aqui, só um minutinho. Você viu o pôr do sol de hoje à tarde? Eles estavam de frente para o pôr do sol, porque quem desce a avenida está de frente para o pôr do sol. Ela olhou o pôr do sol e falou assim, foi numa tarde como essa que meu pai adoeceu. Então, veja bem, gente, ele tentou imprimir um novo rumo à conversa, mas o estado íntimo dela de conturbação estava tão inflamado que ela trazia a língua relacionada a maledicências e ela não conseguiu imprimir uma nova visualização mental daquela frase que ele estava trazendo, daquele visual da presença divina na vida das criaturas que sabem valorizar a presença de Deus através da natureza. Ela não soube e ela continuou falando, só que aí ela mudou para a doença do pai e ele silenciosamente continuou ouvindo. Por que nós estamos trazendo essa observação? Imaginem vocês quantos de nós estamos trazendo a língua envolvida com a maledicência. Lembram as observações que a gente já trouxe sobre a fala de Jesus? A boca fala o que o coração está cheio? Nós fazemos essa observação, já fizemos repetidas vezes, mas não custa a gente reprisar. Até porque reprisar é uma forma de fixar no campo do conhecimento aquilo que precisa ser fixado no campo do sentimento. Se a boca fala aquilo que o coração está cheio, no capítulo 6 de Lucas, vocês estão vendo aqui, no versículo 45, ou seja, o que nós temos impresso na nossa alma. E aí o irmão José continua. Não te consideres melhor do que aquele que esteja propagando a infelicidade alheia. Olha que bacana isso.
Quando ele pede no parágrafo anterior para que a gente silencie, no parágrafo seguinte, ele já deixa ali uma observação cabal. Não te consideres melhor do que aquele que esteja propagando a infelicidade alheia. Por que ele coloca não te consideres melhor? Hoje nós estamos em condições de observar aquela pessoa. Não que a gente esteja melhor, mas é porque a nossa luta, em função do nosso discernimento, a nossa luta hoje, ela está muito mais envolvida com a estabilidade. Ela não é simplesmente uma verbalização, ela não é simplesmente uma oralidade. Então, quando ele fala, não te consideres melhor do que aquele que esteja propagando a infelicidade alheia, atentemo-nos para uma colocação de Emmanuel no livro Coragem, no capítulo 22, quando ele fala, aceitemos o combate em nós mesmos. Aceitemos o combate em nós mesmos. O capítulo 22, que se chama Quanto Puderes, aceitemos o combate em nós mesmos, reconhecendo que a disciplina antecede a espontaneidade, significa o quê? Muitas vezes nós já estamos conseguindo assimilar, fixar essa disciplina para não sairmos de forma maledicente na relação com o outro, distribuindo situações negativas. Se nós estamos conseguindo, é porque já fazemos uma diferenciação entre conhecimento e consciência. Muitas vezes as pessoas atribuem conhecimento e consciência como se fossem sinônimos e não são sinônimos. Não são sinônimos. Conhecimento é diferente de consciência. Isso que nós estamos fazendo aqui, agora, quando eu trago uma informação, quando o irmão José traz para a gente a página, eu trago para vocês o que eu estou entendendo, vocês colocam nos comentários de vocês o que vocês assimilaram, as reflexões que estão fazendo, o que concordaram, o que estão me acrescentando. Isso tudo que a gente está fazendo é troca de conhecimento. Troca de conhecimento. Essa técnica é a técnica do ensino. Isso aqui já vem desde a Grécia Antiga. Ninguém está inventando nada, mas quando a gente sai do campo do conhecimento e coloca em prática, nós estamos estabelecendo a consciência. Se eu consigo escutar uma pessoa que está envolvida com a maledicência, e eu escuto, eu filtro, eu não divulgo, eu oro por ela, eu tento mudar o rumo da conversa, eu estou usando da consciência. Mas se eu não coloco em prática nada daquilo que a gente está estudando, eu não estou usando da consciência. Aí eu volto no capítulo 22 do livro Coragem, que a gente acabou de fazer referência. Quando Emmanuel coloca para nós, aceitemos o combate em nós mesmos, porque estamos estudando, mas ainda estamos em combate. Eu aprendo, não quer dizer que eu aprendo e coloco em prática. É inimaginável a gente conseguir isso no estalar de dedos, gente. Inimaginável. Mas não quer dizer que eu aprenda e coloque em prática. Mas eu estou em combate comigo mesmo. Mas qual combate? O bom combate. Lembram da colocação de Paulo? Combati o bom combate. Venci a carreira, venceu as dificuldades, venceu os transtornos, venceu os problemas, passou pelos obstáculos, venci a carreira e mantive a fé. É muito bacana isso, porque é o exercício pleno da consciência. É o exercício pleno da consciência.
Quando Emmanuel faz referência para nós, aceitemos o combate em nós mesmos, a gente está aprendendo, internalizando, aprendendo, internalizando, aprendendo, internalizando. Eu não estou internalizando aqui, eu estou internalizando aqui. Quando eu trouxer essas coisas que estão aqui para o campo do sentimento, reelaborar tudo isso que eu estou estudando, mudar o meu estado íntimo, mudar as minhas perspectivas e tirar isso de dentro de mim e sair pelas minhas mãos em forma de trabalho, é consciência. Aí sim, aí eu posso entender a fala de Emmanuel quando ele coloca: aceitemos o combate em nós mesmos, reconhecendo que a disciplina antecede a espontaneidade, ou seja, eu vou fazer o bem, eu vou realizar o bem, eu vou reconstruir as minhas relações a partir da minha consciência. Essa consciência vai nascer na disciplina, não é por amor. Não é por amor. Por que não é por amor? Porque eu ainda não tenho esse amor instalado. Eu não tenho esse amor instalado. Mas o conhecimento já está ficando. O conhecimento dentro do potencial que eu apresento para assimilar. Eu não estou falando da vastidão daquilo que a universalidade apresenta para nós. Não é isso, não. É o conhecimento daquele que nós temos condições de saber. É este conhecimento. Está claro isso? Então, voltemos à orientação que o irmão José diz para nós. Quem espalha comentários desairosos, ou seja, deselegantes, quem espalha comentários deselegantes sobre a conduta de alguém, quase sempre intenta esconder as próprias fragilidades. Falar de forma negativa sobre a conduta de alguém, quase sempre, ele não fala que é sempre, quase sempre intenta esconder as próprias fragilidades. Isso me lembra uma outra página de Emmanuel, aliás, um parágrafo. O texto se chama Conta Pessoal. Conta Pessoal. Olha bem, na fala de Emmanuel, conta pessoal. Se cada criatura der conta da sua própria conta, 2/3 dos problemas sociais do mundo aparecerão naturalmente resolvidos. Eu vou repetir até pela profundidade que o ensinamento traz para nós. Se cada criatura der conta da sua própria conta, 2/3 dos problemas sociais do mundo aparecerão naturalmente resolvidos. Sabe o que o Emmanuel está dizendo para nós na nossa linguagem? Na nossa linguagem, cuide sua vida. Cuida da sua vida. Essa é a nossa linguagem. No dia a dia, nas nossas relações, nos nossos contatos, cuide sua vida que eu cuido da minha. Emmanuel coloca de forma muito mais evangelizada, muito mais espiritualizada, muito mais divinizada do que a forma com que nós tratamos as relações. Ele está pedindo para cada um cuidar de sua vida. Se cada criatura der conta da sua própria conta, 2/3 dos problemas sociais do mundo aparecerão naturalmente resolvidos. Eu estou colocando para vocês, mas me parece que essa colocação está no livro Pão Nosso. Vamos lá, depois vocês vão acompanhar aqui no nosso vídeo, porque o nosso amigo Cássio, vocês sabem que quando eu falo errado, ele vai lá e corrige. Ele não corrige com o objetivo de me corrigir, ele corrige com o objetivo de acrescentar para nós as referências. Combinamos? Então, por quê? Essas referências são ricas para os estudos que a gente tem, consequentemente, que a gente tem nas outras casas, nos outros envolvimentos sociais que a gente se submete. Ok? Vamos lá. Ensina-lhe, olha o que ele propõe. O que irmão José propõe à pessoa que chega com informações relacionadas à maledicência? Ensina-lhe com bondade o que seja elevação verbal. Ensina-lhe com bondade o que seja elevação verbal. Gente, é claro
que para eu ensinar o que seja elevação verbal, ensinar, eu posso ensinar no campo do conhecimento. Posso. A partir do momento que eu apenas verbalizo. Mas eu posso ensinar no campo da consciência, a partir do momento que eu realizo. É diferente quando eu verbalizo e diferente quando eu realizo. Porque aqui eu posso verbalizar, mas eu posso atuar. Quando eu atuo, eu estou ensinando pelos dois caminhos. Mas a nossa dificuldade nesse aspecto ela é grande. Ainda é grande. Ainda é grande. Por isso é que a gente se vocês vão lembrar de uma outra observação que a gente fez do filósofo Cícero, que viveu entre o ano 106 e o ano 43 a.C., quando ele coloca para nós que a gente demora 2 anos para aprender a falar e 60 para aprender a calar. Quando ele faz essa observação, o que ele está dizendo? A gente demora 2 anos para aprender a falar, ou seja, eu estou com uma janela intensa para o conhecimento. Mas no movimento da consciência, eu demoro 60 para aprender a calar. Por quê? Porque conhecer é diferente de se conscientizar. Conhecer é construção teórica, se conscientizar é colocar a teoria em prática. E aí, o irmão José encerra para nós dizendo: especializa-te em combater o terrorismo na conversa. Aí ele volta ao tema, porque como é o tema? Combate ao terrorismo, combatendo o terrorismo. O título, capítulo 30, combatendo o terrorismo. Especializa-te em combater o terrorismo da conversa, menos edificante, e darás efetivo contributo à paz entre os homens. É muito simples, concordam comigo? Olha a colocação dele. Especializa-te em combater o terrorismo da conversa menos edificante e darás efetivo contributo à paz entre os homens. Se nós colocarmos em prática o conhecimento de combater terrorismo nas relações, combater terrorismo no diálogo, combater a maledicência, nós vamos estar dando efetiva contribuição à paz nas relações. O momento é esse, gente. A gente precisa de parar de usar as redes sociais para agredir, usar as nossas relações para difamar, usar os nossos pensamentos para degladiar. A gente precisa parar com isso. Se nós queremos construir a paz de forma efetiva, o momento é esse aqui. Contribuição com a paz. Queiramos, esse movimento depende de cada criatura, depende da gente. Eu vou agradecer a paciência de vocês, tomara que esteja valendo. Um abraço a todos, até breve, fiquem com Deus. É isso aí.